Salve, salve pessoal do canal Gerações, Games, Filmes e Séries. Estamos nós aqui, Breno, para o nosso terceiro podcast da semana. Pois é, nesse dia 16 de julho de 2025, já é o nosso terceiro podcast. É, o terceiro da semana e o quinto no geral, não é? Isso é bom para quem pediu, né? Pra gente dar um pouco mais de trabalho, mas é muito feliz bater um bate-papo na hora do almoço, que são exatamente meio-dia. E estamos começando mais um podcast, o podcast de número 5 já, hein? Tá indo. E hoje, Brenda, a gente vai falar sobre o que mesmo? Falar, né, sobre as intrigas que acontecem aí nas mídias, né, no YouTube. Vamos aqui atualizar o que aconteceu, o que tá acontecendo. Olha, você sabe, né, que todo jornalista tem um pouco de espírito de fofoqueiro, né? Então, comigo mesmo, quando o assunto é falar da vida do povo e falar com extrema qualidade, como vai ser esse papo aqui de 20 minutos que a gente tá começando agora. Então, se liguem aí, pegue seu almoço, se aconchegue aí, que o podcast número 5 do canal Gerações, Games, Filmes e Séries está começando. Brendo, iniciando essa parte aí de falar um pouco da vida do povo, começando pela nossa área, a área dos games, área essa que a gente iniciou aí há pouco tempo. A gente começou esse canal aqui um dia desse, e realmente porque foi um dia desse, né? São apenas 46 dias de vida, por incrível que pareça. Nosso canal aí que tem 46 dias de vida e já tá quase batendo aí suas 15 mil visualizações. Começou muito bem, o YouTube começou a boicotar, mas é normal. E o YouTube ele boicota canais novos para frear um pouco o crescimento, principalmente se ele tá crescendo feito um jato, como a gente tava crescendo, 4.000%. Eu tava vendo o gráfico hoje, nosso canal cresceu nos últimos 30 dias na verdade foi 9.999%. Não sei nem se esse número existe mesmo, mas é algo assim abissal. Aí o YouTube realmente deu uma freada até pra, né, segurar a gente. Beleza. Mas eu tava olhando, Brendo, o canal dos nossos coleguinhas, os maiores, né, peguei um artigo antigo que eu escrevi no ano de 2021, dos 10 maiores youtubers da época, para comparar os números dele, para saber como é que tá o universo dos games, né? E eu notei assim que a maioria ficou estagnado, um ou outro cresceu 3 milhões nos últimos 4 anos, um ou outro, 2 ou 3 no máximo. Aí eu vou trazer esses números nos próximos podcasts, provavelmente da semana que vem, provavelmente da quarta que vem. Mas dando só uma pincelada por alto aqui, o que me deixou assim meio triste, que me fez pensar por mais de meia hora, deitado na cama e examinando esses detalhes. Os maiores youtubers do Brasil, falta qualidade. Falta qualidade e falta qualidade mesmo. Eu, assim, dos 10 que eu observei, eu notei que um tem a qualidade do áudio, ou seja, tem a dicção boa, mas os demais, sem dicção, eu não gostei. Assim, eu conheço muitos canais aí de gente que tem 80 mil, 40 mil seguidores e que tem mais qualidade do que esses 10 maiores do Brasil. Mas beleza, muitos deles são público de criança, até aí tudo bem, né? Mas a grande maioria, 70% desses 10 é público não de criança. E faltou qualidade. Isso aí, Breno, você acha que está faltando exigência para o público do gamer do país? Talvez por passar tanto tempo já fazendo um vídeo sobre isso, né? Relaxaram, Talvez né? no final, no começo, eles faziam algo bom, algo gracinha. Aí depois de tempos pra cá, eles estão mais relaxados. Talvez já, como dizer assim, eu tô tendo visualização, já tô com a carreira feita, né? Cara, Entra assim. gostei da sua observação. É uma coisa que eu vou trazer para a próxima quarta, né? Eu vou olhar os últimos 10 vídeos e os primeiros 10 vídeos do canal deles, porque realmente pode ter sido isso que você falou. Pode o início do trabalho ter sido de extrema qualidade, eu só vi os finais, os vídeos finais, e houve um relaxamento, porque mais, olha, canal de 10 milhões, 20 milhões, canal de 15 milhões e pouquíssima qualidade. Eu não estou falando de qualidade de edição não, porque tem muita gente que faz uma edição poderosa e tem um trabalho péssimo. Eu estou falando mesmo de qualidade. Quando você pega qualidade, você pega o conteúdo entregue.
e deixou muito a desejar, mas é uma boa ideia essa que você trouxe, é examinar os vídeos iniciais, é isso que eu vou fazer para a próxima quarta. Então, próxima quarta, encontro marcado aqui, a gente vai falar um pouco sobre isso. E Breno, vamos falar um pouco de polêmicas antigas, mas também que está envolvido um pouco no nosso universo. Afinal de contas, isso aconteceu lá no Flow Podcast há uns 3, 4 anos atrás e que veio implodir aí recentemente, e até recentemente, que houve muitos comentários reacendidos na última semana e que fez chegar até mim. E é o seguinte, o Flow Podcast, óbvio, é um podcast que cresceu muito. Eu tenho um pouco de identificação com ele, porque são pessoas que eu vi crescer e participei do crescimento deles, né? Como o Igor fazia parte dos Piratas, da nossa galera que a gente tinha lá em 2012, 2013, quando o canal do David Jones ainda era o canal da porrada, canal de Street Fighter, Mortal Kombat, e eu ia lá pra zoar, dar superchat pros caras, os caras estavam começando, eu já era jornalista, já tinha uma certa estrada e usei muitos vídeos dele para poder incorporar em artigos que eu escrevia na época. Mas em 2022 aconteceu aquele episódio triste com o Monark, e muitos youtubers até então, lá no início, o Flow que já começou gigante, né? Começou gigante, trazendo a galera lá para entrevistar, levou muita gente para lá, e quando aquele estourou, muita gente pediu para pedirem os vídeos. Algumas figuras notáveis e algumas figuras no qual eu realmente não me surpreendi nada de ter feito o pedido de remoção dos vídeos. Uma das figuras é do nosso conterrâneo aqui, cearense, o PH, né? Inclusive ele recentemente foi para um podcast, falou que ele pediu e foi muito criticado. Ele fala aí da leva de comentários que ele tem que apagar todos os vídeos quando ele posta um, que muita gente acusa ele de ter usufruído do hype do Flow inicial, que ele teve lá no episódio 168, né? E depois, quando aconteceu aquela polêmica toda, ele pediu para excluir o episódio dele, já passou, e muita gente acusa ele de ter pegado a hype e duas vezes, né? No caso, no início e no final. E o que é que você tem aí, a sua opinião, e quando você concluir sua opinião também, irei dar a minha opinião pessoal quanto a esse episódio aí, que, querendo ou não, marca o nosso universo, que é o universo dos games. Bom, Thiago, eu não tenho muito porque a época que estava acontecendo, que foi 2022. em 2022, o tempo de pandemia, né? Eu tava trabalhando, meu filho, eu tava pensando era em sobreviver. Né? Na verdade, nessa época eu não tava seguindo muito, mas eu via muito povo assim, quando eu tinha tempo, né? Eu mexia no celular, via o povo comentando essas coisas, e eu, sinceramente, eu não acho certo, né? Uma pessoa usufruir o hype de outra pessoa pra no final dar essa facada nas costas, né? Olha, Breno, vamos dar um exemplo aqui para a galera que está nos escutando agora, né? Inclusive deve ter algumas pessoas aí estranhando devido não ter uma gameplay como a gente fez nos demais episódios. Sim. É porque assim, pessoal, vamos recapitular o que está vendo com o canal, né? A gente começou a gravar os nossos podcasts uma vez por semana, né? Não veio. A gente só postou duas, né? Começou com 2 semanas. Na verdade, quando isso está indo ao ar, já foi 5, né? Mas nas primeiras 2 semanas foram 2, né? E no segundo aconteceu uma explosão, não de visualização, mas de comentários pedindo para ser mais e mais. O pessoal tá querendo almoçar ouvindo a gente. Daí estamos aqui, um podcast a cada dia, durante o dia útil, né? Que é de segunda a sexta, um podcast meio-dia. Ou seja, a partir de agora, e hoje é o nosso primeiro podcast que marca uma não gameplay enquanto a gente está narrando. Sim. Vocês estão vendo aí cenas do que aconteceu, apresentações das pessoas que estamos falando, até para ficar melhor para quem está chegando agora entender de quem estamos falando e por que estamos falando. Mas na época, Bruno, que aconteceu isso, vamos trazer aqui para o nosso universo. A gente é um canal que, né, até o dia dessa gravação a gente não tem ainda nem 200 inscritos. Sim. Mas vamos supor, o Joãozinho tem um canal que tem
1 milhão de seguidores, 1 milhão de inscritos. E tem um engajamento assim de cada vídeo pegando 200, 300 mil visualizações. E o Joãozinho, ele faz podcasts e ele vê a gente por coincidência. E, pô, esses caras é foda, eu vou levar pro meu podcast. E o Joãozinho nos convida para esse podcast, a gente, como agora, mesmo de Como 200 assim? e a gente, pô, que massa, ó. Vamos pegar só nessa Fica naquela entrevista aí, animação. vamos pegar no mínimo uns 5 mil seguidores Sim. logo de cara, de boa. A gente vai lá, a entrevista é boa e tal, foi um sucesso, a gente ganha uns 5 mil seguidores, e a partir daí, Brenda, a gente passa a ganhar 1.000 seguidores por dia, porque Sim. nosso canal é bom, como realmente é, tem qualidade, beleza, a gente vai ser grato por Joãozinho eternamente. Sim. Não é? Joãozinho nos tirou lá do ostracismo e nos levou para o segundo patamar, não de gigante, mas médio para crescer. Então, beleza. Um ano depois, acontece que o Joãozinho falou uma besteira muito grande e foi cancelado por todo mundo, né? E todo mundo metendo a lenha no Joãozinho, o canal do Joãozinho perde, sei lá, 100 mil seguidores por dia, e começa o povo que ele levou lá a pedir que tirem o canal o vídeo do canal do Joãozinho das entrevistas, né? Que os vídeos ajudam os dois, ajuda para quem tá lá embaixo, já ajuda o Joãozinho também a ganhar através da monetização. E daí, né, a gente já grande, quando isso acontece, o Joãozinho na época que nos convidou, lembrando, tinha 1 milhão de inscritos e a gente nem 200 inscritos. Só que agora acontece que o Joãozinho tem 5 milhões de seguidores e a gente tem 3 milhões, ou seja, é grande também. Mas aí chega essa polêmica e chegam umas pessoas que dizem: aí, vocês não vão tirar o vídeo lá do canal do Joãozinho, não? Brenda, olha. Eu acho uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exatamente. E é aí, e esse assunto vai ser recorrente no nosso podcast. E é aí que eu digo, Brenda, uma coisa é você assinar embaixo o erro e seguir com a pessoa no erro, e outra coisa é você excomungar o cara, né, um cara que ele ajudou, que todo mundo sabe que ele ajudou, excomungar de maneira assim. Eu acho que nesse episódio do Flow que aconteceu, que todo mundo tá sabendo que o exemplo que eu dei foi através disso, e principalmente dessa figura que a gente acabou de comentar, que é o PH Santos. E aqui a gente fala o nome mesmo, e é um canal que não tem papas na língua. Eu sou jornalista há 25 anos e eu acho que meus ancestrais não iriam nem me perdoar se eu usasse papas na língua. Fez o que fez. Cara, o canal dele cresceu muito depois que ele foi no Flow. Muito. Ele é conterrâneo nosso, cearense. Mas ele agiu, cara, muito mal. Muito mal. Eu teria feito um vídeo como ele fez e teria dito: ó, não concordo com o que foi falado, repudio quem pratica isso, esses tipos de fala, ou tem esse tipo de ideias, e vida que segue. Vida que segue. Agradeço naquele momento por ter me chamado, que realmente me mudou de patamar, mas não ia pedir para tirar vídeo, que eu acho que isso já é um exagero e uma lacração. Querendo ou não, é uma lacração sim, aproveitando o hype do momento de bater nos caras. Chutar cachorro morto só pra lacrar e dizer: aí. Cara, não é assim que se resolve. Sim, a humanidade, ela chegou onde chegou porque as pessoas estão esquecendo uma palavrazinha muito importante que tem no dicionário, que aí se chama gratidão. Gratidão. Não, repetindo, não é para assinar um salvo-conduto de pode fazer o que for que eu tô com você. Não. Claro, né? Acabei de falar, gravar. No caso da gente, a gente gravaria um vídeo falando do Joãozinho. E já não concordamos com a fala do Joãozinho, sabe? A gente nem sabia que ele tinha esses pensamentos, mas o pessoal aqui que faz o canal Gerações, Games, Filmes e Séries não concorda com essas atitudes. E ainda foi um vídeo feito antes do... Exatamente. Exatamente. Então, para fechar esse assunto e partirmos para a próxima, até porque já se foi bastante tempo, já estamos quase acabando. E aí, eu tô pensando, Breno, que os nossos seguidores vão pedir para aumentar o tempo, aí nós estamos ferrados. Nós estamos ferrados, porque a gente a gente cumpriu a vontade deles de trazer um por dia. Agora vamos querer o quê? Agora tem mais tempo. Cara, se é assim, beleza, mas se é assim, então divulguem.
Quem sabe que a gente batendo aí os 100 mil seguidores, a gente começa a fazer talvez 1 hora por semana, né? Sim. Mas por enquanto tá bonzinho, 20 minutos, é o suficiente. Mas é isso aí, pessoal. Olha, pensem no que eu falei. Lembrar que o canal Gerações Games, Filmes e Séries é um canal familiar, feito por pessoas de família, que pensam, que tem as ideias e que de repente a gente acordou e vamos fazer um canal para falar de jogos, filmes e séries, e é isso aí. E o que acontece aí? Eu sou o Thiago, mais velho, comecei a falar do início da geração, o Breno traz aí os jogos mais recentes, e esse canal é isso, cara, mas a gente não vai, cara, ficar do lado aqui de pessoas que agem como aconteceu no exemplo dado. Mas é isso aí, vamos para a próxima pauta, Breno. Voltando aqui para a nossa última parte do Gerações Games, Filmes e Séries desse episódio de número 5, podcast semanal agora, hein? Quarta-feira, estreando o dia de falar da vida do povo, hein? Lembrar que segunda-feira a gente fala sobre nós. Sobre o canal. Terça-feira a gente fala sobre jogos em geral. Exatamente. Quarta-feira a gente fala um pouquinho da vida dos nossos coleguinhas. Esse é o de sexta? Quinta-feira, minha bebê vai trazer um pouco aí sobre os filmes. E as no séries. caso, amanhã. E sexta-feira a gente volta a falar um pouco aí da vida dos coleguinhas, que é bom demais. Brenda, é o seguinte, eu vou trazer aqui algo, né? Lembrar que no dia 1º de março de 2024 morreu aí o criador do Dragon Ball, o grande Akira. E no dia 8, uma semana depois, né, o nosso querido, amado, idolatrado David Jones trouxe um vídeo aí que foi muito polêmico, hein? Bota polêmico nisso, ó. Mais de um ano já se passou e volta à tona sempre esse vídeo que ele fez no dia 8 de março, dia da mulher, dia de todas as mulheres aí. Pois é, mas olha, nesse dia, quem brilhou não foi uma mulher não, hein? Foi o nosso querido, amado, idolatrado David Jones. Olha... Depois desse dia, vários vídeos apareceram aí na comunidade intitulado O Choro Falso de David Jones. Você acabou de ver, a gente estava aqui enquanto os nossos queridos ouvintes aí escutavam um pouco da nossa vinheta, a gente estava aqui revendo o vídeo, analisando o que aconteceu, para a gente ter uma análise mais profunda e trazer nossa opinião. Você, inclusive, já me deu em off aqui sua opinião, mas eu quero agora que você abra sua opinião aí para todos o nosso público aí. Bom, Thiago, como eu estava dizendo, né, aqui no nosso off, eu não sou especialista em expressões e emoções de seu ninguém, diferente de muitos que já tem por aí na internet, não é? Mas, de acordo com a fama, né, as coisas que os comentaristas, né, os inscritos já falam dele, né, aí fica complicado de realmente afirmar esse choro dele, porque tem cortes, né, tem a parte onde ele fala, ele já, porque assim, no vídeo ele já está falando o texto, aí corta pro texto, ele falando o texto, aí do nada corta e mostra ele chorando. Aí depois ele volta a falar e mostra o texto. Aí depois corta para ele chorando de novo. Realmente fica difícil de acreditar que é um choro verdadeiro, porque não mostra, né, o contexto. O todo. Vamos recapitular aqui. Lembrar que o David Jones é um cara já muito rico. Olha, eu tenho informações de quanto ele recebe só de AdSense do YouTube. 200 mil só de AdSense, fora os demais patrocínios, outras redes. Aqui é só do canal principal de cortes e tudo mais. 200 pau. Meu amigo David Jones, salário dele no geral, eu sou jornalista e óbvio que eu tenho minhas fontes. Gira em torno de R$500 mil por mês para falar de game e jogar. É um cara que... E Brenda, ó, falando da pesquisa que eu tava falando em off para você, entre os 10 maiores YouTube. Olha, o David Jones ainda é um dos melhores. Se não for o melhor. Porque eu fiquei decepcionado, eu vi o trabalho dos 10 maiores e olha, realmente é algo decepcionante, para não dizer frustrante. Então, lembrar aqui, né? Quem tá criticando o David Jones tá porque eu nem dei minha opinião. O Brasil acabou de falar dele aí. E mas... eu também vou ser curto e grosso.
teve a edição, que você falou a parte, eles botavam um texto, cortavam pro choro. Botavam um texto, cortavam. Lembrar que isso foi o editor dele que fez. Por isso que eu tô falando quanto ele vê. David Jones ele não edita mais o vídeo, ele só faz e manda pro editor. E no final do dia o que não ajudou, né? Muito na. O que não ajudou. Por isso que eu tô aqui dizendo que essa parte de cortar para ele e cortar pro texto e depois mostrar ele chorando, eu acho agora eu acredito que um vídeo desse antes de ir pro ar ele assista. Pois é. E ele era para ter pensado, pô, isso aqui ficou meio sensacionalista, mas a gente tá numa época em que a gente vimos aí há pouco tempo atrás o Bate até que já se desligou da Record, colocar uma mãe caindo ao vivo, vendo a notícia da morte da filha. Então, é uma época de muito sensacionalismo. De fato, não pegou bem para o David Jones esse vídeo, infelizmente. Ele pode ser aí muito fã do Akira, de Dragon Ball, que não entra nesse contexto, mas realmente ele foi infeliz aí. Quando passou essa edição aí, ele poderia ter deixado sem cortes para ficar mais... uma coisa mais ou espontânea. botasse o texto ali do lado dele, né? Coisa assim. Porque a gente aqui também é fã de muita gente e tal. E caso, por exemplo, em 2022, eu tava no ar quando eu soube da notícia da morte do cara que fez o ator do Ranger Verde, o Tommy. Não é? E, cara, eu tava no trabalho, se eu não me engano, quando isso aconteceu. Eu era muito fã desse cara. E de repente a gente soube aí dessa notícia. Minha bebê aí fazendo um cafezinho aí, esse barulhozinho aí de fogão, é isso, hein? Olha, eu fiquei estarrecido, mas eu não chorei. E olha, pra mim, era o cara que eu era mais ídolo, assim, quando criança. E o cara tirou a própria vida. Bem mais triste do que o do Akira. Mas é isso, pessoal. Brendo, fechando aí com esse assunto polêmico, a gente fecha o nosso 5º podcast, né, Brendo? Exatamente, gente. Tem essas polêmicas, né? Vai ter muito mais outro que a gente pode comentar. E também vamos falar das atualidades, né? Dos que acontece. Amanhã estaremos de volta, mas vamos falar sobre... amanhã vamos falar sobre filmes e as séries, viu, gente? Pois é. Então é isso, pessoal. Esse foi o podcast de hoje. Fique aí no seu bom almoço. E até a próxima. Tchau, pessoal.